Nesse capítulo, nós vamos relembrar, né, essa parte de cadeia principal e como a gente vai nomear, né, a estrutura com as ramificações. Então, olha, primeiro a gente tem que identificar a cadeia principal. A cadeia principal, ela é aquela que contém o maior número de carbonos, como a gente pode ver aqui, ó, nesse exemplo do livro, tá? Nem sempre ela é uma cadeia linear, ou seja, nem sempre ela vai ser assim, uma cadeia reta, tá bom? Então, a gente tem que procurar sempre a maior quantidade de carbonos. Depois, a cadeia principal, ela deve ser sempre a mais ramificada. Então, tá vendo aqui a cadeia principal? Olha, tá vendo as ramificações que seguem aqui em preto? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 ramificações. Se a cadeia for insaturada, se tiver dupla, tripla, né? Então, essa dupla, tripla ligação, ela tem que constar na cadeia principal. E com isso, a gente vai começar a nomear a estrutura. Primeiro, a gente tem que identificar a cadeia principal. Depois, numerar a cadeia principal seguindo os critérios. Se for saturada, né, começa-se pela extremidade mais próxima de uma ramificação. Se for insaturada, vai começar pela insaturação. Aí a gente vai começar a escrever o nome da ramificação, a gente vai ter que numerar essa ramificação, para isso a gente vai ver o exemplo aqui na outra página. Então, ó, começando aqui, ó, eu tenho esse primeiro exemplo aqui, ó, eu tenho 5 carbonos na cadeia principal e no carbono 2 eu tenho o radical metil. Então, eu começo o nome pelo radical 2-metil-pentano. Aqui aparecem dois radicais metil, ou seja, eu tenho o mesmo radical duas vezes. Então, a gente vai juntar 2,3 de metil-pentano, tá? Nesse outro exemplo aqui, reparem que a cadeia principal, ela tem 8 átomos de carbono, ou seja, ela vai ser chamada de octano. Preso ao octano, eu tenho aqui, ó, no carbono 3 o radical metil e aqui o radical etil. Aí eu vou ter que colocar em ordem alfabética. 5 etil, 3 metil, octano. Nessa cadeia aqui, ó, repara que tem tripla ligação aqui, então a cadeia principal ela faz isso e tem 6 carbonos, tá? Nessa cadeia aqui tem dupla, tá? Nesse exemplo aqui tem dupla, nesse exemplo aqui tem tripla. Com dupla ligação, lembrando que a terminação é eno, com tripla ligação a terminação é eno. Então, sempre coloca-se os radicais em ordem alfabética. Então, ó, 3 etil, 4 metil, depois o nome da cadeia principal, X1-eno, tá? Numa cadeia fechada, eu até numerei aqui, olha, para que vocês possam entender, tá? Numa cadeia fechada, a numeração deve começar pelo carbono que apresentar a maior quantidade de grupos. Tá vendo que aqui eu tenho 2 vezes o metil preso no mesmo carbono, que é o carbono 1? Então, eu vou ter, ó, 1,1 de metil. No carbono 2, eu tenho aqui, ó, o etil, tá? 2 carbonos aqui, preso ao carbono 2, que é o etil. Então, eu tenho 2 etil em ordem alfabética, 1,1 de metil. Cadeia principal é o ciclo pentano. Já aqui, nessa outra parte, nesse outro exemplo, eu tenho o etil e o metil aqui, tá? Quando houver 2 grupos diferentes, prevalecerá a ordem alfabética para o carbono 1. Então, eu tenho etil e metil. Esse daqui, ó, em ordem alfabética, vai ser o primeiro carbono. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro carbono. No carbono 1 eu tenho etil, no carbono 3 o metil, o nome da estrutura é o ciclo pentano. Bom, o benzeno, ele pode ter radicais também. Eu tenho aqui, ó, o metilbenzeno, que também é chamado de tolueno. Aqui eu tenho o vinilbenzeno, que também é chamado de estireno. E as posições no anel aromático, tá vendo? Orto, meta e para, que a gente vai ver nesses exemplos aqui, ó. Então, lembrando que quando eles estão lado a lado, a posição é orto.
Quando pula um carbono, a posição é meta, e quando eles estão em lados opostos, a gente tem para. Como aqui eu tenho metil e metil, então, ó, orto de metil, benzeno. Meta de metil, benzeno, para de metil, benzeno. Eu posso também usar números, 1,2 de metil, 1,3 de metil e 1,4 de metil, tá? Lembrando que eu também posso usar a nomenclatura orto-chileno, que isso daqui é chamado de chileno, tá? Meta-chileno e para-chileno. Então, olha quantas nomenclaturas eu tenho para essas três estruturas aí.